Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Para finalizarmos o assunto alma, vamos estudar hoje a pergunta número 145 e 146. Do Livro dos Espíritos. Na pergunta 145, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? E os Espíritos responderam: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensível. Aqui os Espíritos deixam bem claro a questão do acúmulo de conhecimento ao longo do tempo que vai nos aproximando cada vez mais de um conhecimento integral e, consequentemente, da verdade, que está ligado às leis da natureza. Mesmo que os filósofos antigos dispunham no seu tempo de grandes conhecimentos, isso não era suficiente, porque não há possibilidade de que eles não tenham sido influenciados pelo tempo, pelo meio, pelos conhecimentos da época. Então hoje estamos mais preparados para chegar mais próximo de realidades que para eles ainda era muito distante. E mesmo com todas essas dificuldades, eles acrescentaram conhecimentos, que depois foram sendo aprimorados por outros conhecimentos e mais outros ao longo do tempo, ao longo da história. E neste acúmulo de conhecimentos que nos trouxeram até os dias de hoje, não podemos esquecer das verdades eternas, que também fizeram parte do que esses filósofos antigos pensaram, imaginaram e perduram até o dia de hoje, dado a grandeza de seus postulados e pensamentos. Mas na pergunta 146, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? E os Espíritos responderam: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objetos a humanidade. Interessante isto, né? Embora a alma seja o espírito encarnado, e o espírito portando o seu corpo espiritual ou perispírito, se liga ao nosso corpo molécula a molécula. E como somos portadores da razão, da emoção, dos sentimentos e também dos instintos, observe que nesta resposta nós podemos entender que o espírito age muito mais numa determinada área do corpo que está ligado àquilo que ele deseja. O espírito estimula muito mais a razão nos racionais, muito mais a emoção naqueles que são mais emocionais. Assim como muito mais nos instintos àqueles que são mais submetidos aos instintos. Podemos dizer que há uma indução maior, uma ligação maior do espírito naquelas áreas que melhor lhe agradam, que melhor a atraem. Seja a razão, seja a emoção, seja o instinto ou qualquer outra particularidade que diga respeito a este ser único, que é o espírito. E na pergunta número 146A, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? E os Espíritos responderam: quer isso dizer que o Espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que se situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Com esta resposta, nós podemos entender que o espírito não precisa se preocupar em estar ligado a todas as minudências dos nossos órgãos, que foram desenvolvidos
biologicamente ao longo de bilhões de anos de evolução. Porque uma vez que se chegou a um corpo organizado, existe um princípio de automação ligado ao nosso sistema nervoso autônomo, e ele toma conta de tudo isto, sendo necessária apenas a existência da vida, que chega até o corpo através do fluido vital. E o fluido vital é distribuído por igual de acordo com as necessidades de cada órgão, de cada tecido, de cada célula. Mas como a alma, que é o espírito encarnado, é um ser que tem pensamentos, sentimentos, emoções, ele vai agir no corpo de acordo com as disposições e preferências desse espírito encarnado, onde os órgãos, os hormônios ligados ao conteúdo emocional serão mais estimulados em um espírito que, ao longo de sua trajetória, desenvolveu-se para ser mais emocional. Mas os conteúdos racionais ou instintivos e mesmo as reações destes conteúdos em nosso corpo serão também determinados pelo espírito encarnado em relação ao que ele sente ou em relação a como ele vê o mundo, como ele se comporta no mundo. Com base nisto, o espírito estimula este ou aquele centro, seja racional, seja emocional, ou seja instintivo, exatamente de acordo com como ele sente e vê o mundo. Muito obrigado por sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.